Muito bem, vamos lá para Jonas. Quem está animado? Ei, coisa boa, né? Fazer o quê, né? O pastor é teimoso, não sai da série, tem que ficar lá. Mas eu tenho certeza que essa noite, se você entender a oração de Jonas e o Deus que pode mudar completamente todo o cenário da nossa vida, você vai se apaixonar por esse capítulo 2 de Jonas. É uma das orações que vão percorrer a história da fé judaica e, de uma certa maneira, vai percorrer a história da igreja. Por mais que a gente tenha reduzido a história de Jonas ao profeta que foi engolido por uma baleia e depois Deus assim vomitou, né? Fez a baleia vomitar o profeta na praia e agora ele volta para os seus caminhos, e a gente fala, olha, você não pode fugir de Deus, né? Coloca um certo medo na pessoa, e a pessoa, não quero ser engolido por baleia, né? A gente acaba reduzindo demais uma história tão linda, poderosa, profunda, de uma forma tão simplista assim. E esse texto é um texto muito lindo. É um texto que nos mostra que Deus pode, de fato, transformar qualquer cenário da nossa vida. E se nós não cremos nisso, a nossa fé é vazia. Se você não crê que a oração, assim como a oração de Jonas, Deus, através da oração de Jonas, fez com que tudo mudasse, fez com que a história de Jonas mudasse, fez com que a história de uma nação da Síria mudasse, a nossa fé não faz nenhum sentido, porque não é uma oração que a gente fala sobre ela, a gente aprende com ela, mas é uma oração que vai percorrendo a nossa caminhada de fé. Quando os discípulos chegaram a Jesus e falaram assim, mestre, nos ensine a orar, aí você vê a oração Pai Nosso. A oração de Jesus é revolucionária, porque ensina os discípulos a falar com Deus na vertical, mas também a viver uma oração na horizontal. Quando ele fala a respeito do pão nosso de cada dia, ele ensina os discípulos a ter uma mentalidade de vida através da oração do Pai Nosso. Porque orar não é simplesmente a gente ficar falando com Deus, a oração nos coloca numa ação. Guarda isso, orar é agir, orar é se movimentar, orar é dizer, Deus, eu quero fazer parte da resposta da oração que eu me proponho a fazer. A oração não nos coloca estagnados, pelo contrário, a oração nos coloca em movimento, e é isso que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Ele faz com que a gente chame o pão de nosso, não apenas meu. Ele faz com que eu vá em direção a quem me ofendeu e perdoe. Ele faz com que eu vá na direção de quem eu ofendi e peça perdão. Perceba que a oração do Pai Nosso não é um monólogo, mas é uma fala com Deus e uma fala com as pessoas. Só que oração a gente vai ver que é você falando com Deus através da oração e Deus falando com você na oração através da palavra dele. Vamos ler o texto? Vamos lá. Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1, leremos todo o capítulo, para fechar um capítulo e no próximo domingo capítulo 3. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas lá no fundo do mar se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, guarda essa palavrinha, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra.
O capítulo começa com Deus falando e termina com Deus falando. E nesse intervalo de tempo, finalmente Jonas fala. Finalmente Jonas ora. Porque até o presente momento, um tanto de coisa estava acontecendo e Jonas não ora. Vem a ventania sobre o barco está quase se despedaçando e Jonas está dormindo sem orar. Os marinheiros estão orando, cada um buscando o seu Deus, e Jonas não está orando. E a grande ironia é que o capitão vai lá e fala: acorda, bendito! Você deve ter um Deus a orar. Clame ao teu Deus, de repente ele faça por nós aquilo que nenhum dos nossos fizeram até agora. E o texto diz que quando desperta Jonas, Jonas até assume que a culpa é dele. Nós vamos ter lá o rodar, o jogar a sorte, cai sobre Jonas, mas em nenhum momento Jonas ora. É como se Jonas esperasse a pior coisa acontecer para poder aí sim se dedicar à oração. E quando a gente olha para esse texto, nós precisamos entender que a oração pode mudar completamente o cenário da nossa vida. Nós lemos o texto. Eu quero agora explicar o texto para você. E depois a gente vai perguntar: tudo bem, o que isso tem a ver comigo? Quais são as implicações, as aplicações para a minha caminhada? Vamos lá? Algo interessante. A oração de Jonas, que nós acabamos de ler, é um salmo de livramento, composto por outros 14 salmos. Outros teólogos vão dizer que são de 7 a 8, mas a maioria, ou uma linha que eu gosto, fala 14 salmos. E lido em Yom Kippur. Deixa eu explicar essas informações. Quando Jonas está no ventre, quando Jonas está afundando, Jonas compõe a sua oração, ele ora. E a oração dele vai se tornar um salmo. Quem vai transcrever a oração dele, uns vão dizer que é o próprio Jonas que escreve o livro, outros vão dizer que ele contou, e isso foi escrito a posteriori da vida de Jonas, mas a questão é, aquela oração de Jonas se tornou num salmo. A oração de Jonas foi copiada, foi escrita, e não apenas isso, foi instrumentalizada, se tornou uma canção. E a gente percebe que orações que sacodem a história bíblica se tornam canções. É o Magnificat de Maria, é o Cântico dos Anjos. Não é que de repente Maria começou a orar cantando, mas tudo aquilo é harmonizado de uma tal maneira para que se tornasse um salmo. Só que essa oração de Jonas é uma oração repleta de referências de salmo. Ele vai fazendo a oração dele, mas vai citando vários salmos. Só que uma coisa nos chama atenção: em nenhum momento Jonas cita um salmo de arrependimento, um salmo de penitência. Ele cita salmos de livramento. Isso é importante a gente entender, porque mesmo Jonas passando por tudo isso, Jonas ainda não se arrepende. A gente não vê Jonas falando: Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, contra a terra, não sou mais digno de ser chamado teu filho. A gente não vê Jonas fazendo a oração do salmista, dizendo: compadece de mim, ó Senhor. Não, a oração dele é: Senhor, livra-me, livra-me, ó Deus. Todos os salmos que ele cita são salmos de livramento. E é importante a gente entender isso, porque no capítulo 3 a gente vai ver, depois que o peixe vomita Jonas, Jonas vai a Nínive, Jonas vai pregar, ele vai aparentemente obedecer, ele até obedece, mas o coração de Jonas ainda não está arrependido. O coração de Jonas tem um enigma: não é possível que esse homem, depois de passar por tudo que passou, ainda assim tem um coração insensível, um coração duro. O coração de Jonas não foi quebrantado, é um coração que quer o livramento. E aí ele vai citando dentro da oração dele, desse salmo dele, no capítulo 2, vários outros salmos. E essa oração de Jonas se tornou uma oração tão bonita, tão importante para a fé de Israel, que quando eles iam para a festa do Yom Kippur, a festa do dia da expiação, do perdão, eles liam vários livros, mas quando eles começavam a ler os livros escritos, eles liam o livro de Jonas, aí uma outra pessoa, um outro grupo, ia declamando junto a oração de Jonas. Você já viu algumas canções que a gente canta, que os homens cantam e as mulheres cantam juntos, um sobreposto sobre o outro? Tem aquela, né? Tu és meu Senhor, na, 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 na. Aí os homens cantam uma parte, as mulheres junto, e aí forma, né, um coral, um dueto, uma voz sobreposta à outra. Quando eles começavam a ler o livro de Jonas, do capítulo 1, versículo 1, tinha um outro grupo, ou uma outra pessoa, que ia lendo ou declamando a oração de Jonas. Que coisa interessante. Então tem algo nessa oração que vai abrir os nossos olhos.
Eu coloquei só uma observação ali, quando a gente lê na Bíblia, nos Salmos, os Salmos de livramento, nós percebemos uma estrutura, é a mesma estrutura que tem na oração de Jonas. Começa com um pedido de socorro, depois a descrição do problema, da situação, aí vem o livramento de Deus, o agradecimento. Jonas não está arrependido como deveria estar, mas isso são cenas do próximo capítulo. A questão é, o que a gente ainda pode aprender nesse texto? Eu falei para vocês domingo passado, que uns acham que Jonas até mesmo morreu, e Deus o ressuscitou. A grande maioria vai dizer que Deus preservou Jonas no ventre do grande peixe. Mas tem uma linha que vai dizer, não, Jonas na verdade morreu, e Deus o ressuscitou. Quer seja uma coisa ou outra, ambas expressam uma verdade poderosa. Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que tem poder, Deus é aquele que muda, Deus é aquele que faz o milagre acontecer. Mas olha, por que eles acham, essa linha, que Jonas morreu ali, naquele contexto de afogamento, e até no ventre do peixe, só que ele vai ressuscitar, Deus vai o ressuscitar. Deixa eu ensinar isso para vocês, depois a gente sai aplicando. O versículo 2 diz assim, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo. Essa palavra abismo, lá no hebraico, é Sheol. E Sheol é a mansão dos mortos. Sheol é o lugar para que uma pessoa, quando morre, vai. Quer seja uma sepultura, ou seja, a pessoa morreu, está na sepultura, quer seja o imaginário, a crença judaica, que é uma mansão, um lugar que os mortos assim residem, até esperar realidades da parte de Deus. Quem aqui veio da tradição católica, deve lembrar de uma reza. Mas na verdade não é uma reza, mas é um credo. Se você decorar essa reza, você aprende praticamente quase toda a história da redenção. Lá vai um pastor protestante reformado fazer uma reza católica que diz assim, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Olha que interessante. Aí a gente tem algumas traduções, desceu ao Sheol, desceu à sepultura, desceu à mansão dos mortos, e até uma outra versão que desceu ao inferno. Então eles vão olhar e dizer assim, quando o escrito traz que ele desceu ao Sheol, é para dizer que ele morreu, ele foi para a sepultura, ou foi para o lugar dos mortos. Quando diz lá que ele foi no coração dos mares, isso é uma expressão idiomática para dizer, ele passou dessa para melhor, ou para pior, vai saber. E aí tem no versículo 6, só para a gente concluir esse raciocínio, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. A ideia de que as profundezas da vida se encontram nas profundezas dos mares. Nós temos as montanhas, e o pé da montanha está debaixo do mar. Então ele fala, eu desci aos lugares mais profundos. E quando ele diz, cujos ferrolhos se correram sobre mim, eles tinham uma crença que lá tinha um portão. E quando esse portão no fundo dos mares se abria, a alma que passasse, fechava e vinha o ferrolho, trancava. Não tinha como sair. Das duas, uma. Ou Jonas morreu de verdade, e o milagre da ressurreição aconteceu, ou Jonas experimentou quase um EQM, uma experiência quase morte. Ele chegou assim, numa situação delicadíssima. E essas expressões são expressões para dizer, pior não poderia ficar. Ele chegou até os portais da morte. Contudo, fizeste subir da sepultura. Guarda isso. A grande ironia do livro de Jonas, desde o capítulo 1, é que vai falando que ele vai descendo. Ele desce da cidade dele até o porto de Jope, ele desce para o navio, quando fala que ele entrou, a palavra desceu para o navio, no navio ele desce para o porão, agora ele desce até o fundamento da terra, ele desce até as profundezas, e agora ele está no lugar que não tem mais como descer, não tem como sair, a não ser que Deus mude a história dele, e é isso que Deus faz, Deus vai mudar a história dele. Só que nesse processo, nesse salmo, ele vai relatando a agonia dele, ele vai relatando onde ele estava, orando do ventre do grande peixe, ele vai orando a agonia de estar num lugar terrível,
Chega uma hora que ele fica com saudade do templo. Chega uma hora que ele olha para si e fala, e agora? E a gente vai aprender algumas coisas com tudo isso que eu falei. Amém? A primeira. Oi, gente, a inteligência artificial é fantástica, né? Olha só. Coloquei lá, faça o Jonas assim, assim, afogando com... Olha lá. Não espere piorar a situação para mudar, para buscar mudança. Repete comigo. Não espere piorar a situação para buscar mudança. Meu irmão, minha irmã, Jonas foi esperando. A coisa piorando cada vez mais. Foi descendo cada vez mais. Até que não tinha mais para onde descer. A partir dali, ele busca Deus. A partir dali, ele quer uma mudança. A partir dali, ele quer sair daquela situação. E às vezes a gente é igual o Jonas. A gente vai esperando. Ao invés de parar esse processo de descida de Jonas, a gente vai esperando a situação indo de mal a pior. É o casamento que vai piorando. É a relação com os filhos, é a vida emocional, a vida sentimental, a vida financeira. A gente vai indo cada vez mais para o buraco, para depois querer fazer alguma coisa. A grande lição de Jonas é, não espere piorar a situação para buscar mudança. Eu não sei se de repente essa noite você é alguém que está nesse processo de descida. Jonas só está descendo. E esse descer é cada vez mais catastrófico para ele. Para de ficar esperando a situação piorar, para querer procurar, para falar, para pedir perdão, para perdoar, para conversar, para dialogar, para resolver. Vamos sentar aqui, para voltar para os caminhos do Senhor, para voltar a buscar a Deus, para voltar a louvar ao Senhor, voltar a caminhar. Para de esperar a situação piorar, para buscar mudança. Amém? Segundo, antes tarde do que nunca, para buscar mudança. Repete comigo. Antes tarde do que nunca, para buscar mudança. Jonas demorou? Demorou. E talvez Jonas poderia pensar, eu poderia ter buscado a Deus em oração lá na minha cidade, quando Deus falou para eu ir para Nínive. Eu não orei lá. Eu fiz e tomei a direção da forma que eu gostaria sem consultar a Deus. Fui de acordo com o meu coração, com a minha vontade, segundo o meu achismo, segundo a minha percepção, segundo os meus sentimentos, eu fui. Eu poderia ter orado quando eu cheguei no porto de Jope. Eu poderia ter orado quando eu me vendi como uma carga. Aquele navio não era um navio turístico, não era um cruzeiro marítimo, era um navio de carga. Para ele estar no porão, é como se ele tivesse vendido como carga, dizendo assim, olha, eu vou no pior lugar, mas eu tenho que sair daqui. Ele poderia ter orado no navio, poderia ter orado lá no porão. Ele poderia ter orado quando os marinheiros começaram a orar. Ele poderia ter orado quando a sorte caiu apontando como culpado. Ele poderia ter orado. Ele poderia ter dito, se eu não orei até agora não vale mais a pena orar. Se eu não fiz nada até agora é que eu não vou fazer mesmo. Agora é que Deus não vai me ouvir, agora é que não tem jeito para mim. Mas a gente aprende na lição de Jonas, antes tarde do que nunca. Foi tarde, foi muito tarde. Jonas orou tardiamente, mas orou. E às vezes a tua situação é essa. Você já chegou num lugar que você fala, eu poderia ter tido algumas atitudes lá atrás. Como eu não tive, agora não adianta. Guarda uma coisa, antes tarde do que nunca. A situação pode estar difícil, pode ter piorado no processo, pode estar feia a situação, você pode olhar e falar assim, nossa, isso aqui parece que não tem jeito, lá atrás teria jeito, se eu tivesse interrompido essa descida, teria jeito, mas para Deus, meu irmão, minha irmã, tudo tem jeito, em nome de Jesus, nunca é tarde para você começar a buscar essa mudança em Deus, amém? Vamos lá, a oração pode mudar tudo, não adianta a gente falar sobre oração se a gente duvida que Deus pode fazer. Não adianta você orar duvidando que Deus pode mudar. Não adianta você orar desconfiando que Deus é limitado na história. Eu preciso orar crendo, Deus pode fazer por mim aquilo que ninguém mais pode fazer. Deus pode fazer comigo e através de mim aquilo que eu nunca imaginei que poderia acontecer. A oração pode mudar tudo. É Deus que muda, mas Deus colocou o caminho da mudança através da oração. Ô meu irmão, minha irmã, se dedique mais a dobrar os seus joelhos, se dedique mais a gastar tempo na presença do Senhor, se dedique mais a buscar a Deus em oração, senão tem coisas que vão permanecer da mesma forma, e não adianta, às vezes você se esforça, você coloca em prática um tanto de coisa, usa a força do seu braço, e você percebe que não sai do lugar, coloca
ou coloque-se no braço de Deus, coloque-se em oração, se dedique mais à oração, do teu jeitinho, no teu tempo, na tua circunstância, mas creia que no caminho da oração, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, as coisas fora de nós podem mudar, as coisas dentro de nós podem mudar, amém? Jonas está entendendo isso da pior maneira possível, mas está entendendo, louvado seja Deus por isso. Uma outra questão, comece de onde você está. Jonas estava onde, segundo o texto que ele passou a orar? A gente vê uma oração, dá a entender de uma oração contínua no afundamento, mas a oração, segundo o texto, brota onde? No ventre do grande peixe. E se acha, às vezes os nossos desenhos, mostra uma baleia gigante, e aí Jonas andando lá dentro, comendo um espetinho. Você consegue imaginar o que deve ser estar dentro do ventre de um peixe? Aconteceu isso na história, eu tinha anotado aqui, mas não vai chegar a lugar nenhum, então deixa para lá. Aconteceu na história de um homem que estava numa pesca, e realmente ele foi engolido por um peixe enorme, uma baleia, alguma coisa assim. E eles ficaram desesperados para tentar resgatar esse homem, pegando o peixe. E eles conseguiram pegar esse peixe, isso é fato, tá bom? Aconteceu mesmo. Eles pegaram o peixe, quando rasgaram as vestes do peixe, no final do dia, ele quase passou 24 horas no ventre do peixe, encontraram aquele homem nas entranhas do peixe, vivo, mas inconsciente, agonizando, tremendo. Saiu ali no estado de coma, depois de uma semana, novamente ele retomou a vida, ficou com sequelas, mas quando eles abriram, rasgaram a barriga daquele bichão, ele não estava lá, ufa, que bom que vocês vieram. Ele estava envolto, aquele suco gástrico, sei lá o que é, estava com a pele queimando, definhando. É um milagre Deus ter poupado a vida desse Jonas. Se ele morreu, Deus poupou até o corpo dele para ficar 3 dias dentro daquele contexto e assim sair. Só que o que nos chama atenção é que ele começa a buscar o livramento, a mudança, a oração, dentro da barriga do grande peixe. E aí quando eu estava pensando na mensagem, veio isso muito ao meu coração. Comece a buscar essa mudança de onde você está. Não espere as coisas melhorarem para que você aí sim comece a buscar a Deus. Não espere o cenário mudar. Não espere o cenário mudar. Onde você está, busque ao Senhor. Busque essa mudança em Deus nesse contexto. Amém? Uma outra coisa importantíssima. Aprenda a palavra de Deus para orar com poder. Repete comigo, os outros você não repetiu porque eu esqueci. Então vamos nesse aqui. Aprenda a palavra de Deus para orar com poder. Bem penteca isso aí, né? E é mesmo. Meu irmão, minha irmã, Deus ouve o gemido da nossa alma. Às vezes a gente não sabe o que falar, as nossas lágrimas se tornam orações a Deus. O nosso grito se torna uma oração a Deus. O nosso silêncio é uma oração a Deus. Mas à medida que a gente vai caminhando, a gente vai crescendo na fé, a nossa oração também vai se desenvolvendo. E só tem um jeito da nossa oração se desenvolver e se tornar uma oração de verdade, usando essa expressão, uma oração com poder, à medida que você vai aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus que você vai absorvendo, ela vai moldar a tua oração. A palavra de Deus que você vai aprendendo, vai fazendo com que a tua oração se torne diferente daquela que era inicialmente. Se você, ao fazer uma análise da tua oração lá no início da tua conversão para hoje, depois de certo tempo, se é a mesma coisa, tem alguma coisa errada. Lá talvez você só gritava, não que você não possa gritar hoje. Lá talvez você só gemia, porque você não sabia nem orar, não que você não possa gemer hoje. Lá você só chorava, não que você não possa chorar hoje. Mas se hoje você não é alguém cuja tua oração é desenvolvida, amadurecida, se até hoje, depois de muito tempo, você continua achando que pode dar ordem para Deus, que vai determinar o que Deus pode fazer, eu exijo, eu determino, achando que você pode colocar Deus contra a parede, e Deus tem que fazer, porque Ele te deu um cheque em branco assinado para você colocar o que você quer, você precisa ser permeado, transpassado pela palavra de Deus. Jonas, a oração de Jonas, tem no mínimo 14 salmos na oração dele. Você consegue entender isso? Uma oração repleta da própria palavra de Deus. Guarda uma coisa, Deus não tem compromisso com a tua palavra não tem poder.
ela tem poder psicologicamente falando. Pais que vão sempre falando para o filho, você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. Você está condicionando o teu filho a viver uma vida limitada, ou pode ser até o contrário. Simplesmente sempre cobrando, jogando na cara dele. Você pode até influenciar e usar um poder psíquico para fazer mal para o teu filho com as suas palavras. Mas quando a gente fala daquilo que tem poder, não é a tua palavra, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus. O compromisso de Deus é com a palavra dele, não é com a tua palavra. A palavra de um profeta, à luz da Bíblia, era a palavra de Deus. Por isso que Deus fazia cumprir, por isso que Deus assim agia. Não existe uma oração, não existe uma profecia que não esteja na palavra de Deus. Esse dia eu estava vendo um dos profetas mirim do nosso tempo, viu os profetas mirins que tem? Não vou ficar falando nome não, do Miguel lá, sei lá o quê. Mas, aí eu vi aquele menino, virou e... Eu não sou pregador, eu sou profeta. E eu não conheço a palavra, eu conheço a voz de Deus. Falei, e a igreja? Falei, meu Deus, não existe um profeta que não conheça a palavra de cor e salteado. A essência da profecia veterotestamentária, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é a palavra de Deus. Não existe profeta sem palavra, não existe profeta sem a Bíblia no coração. Tudo isso é profetada, meu irmão, em nome de Jesus. Corre desses profetinhos mirim, corre, isso aí para mim é muito mais espírito mirim. O pessoal que já veio talvez do contexto sabe o que eu estou falando. É muito mais outras coisas do que poder de Deus, é muito mais teatralização, é muito mais like, é muito mais grana do que Deus falando. Em nome de Jesus, se debruce na palavra de Deus, gasta tempo. Eu vou ler um salmo por dia, um salminho por dia. Terminou, quero ler um provérbio por dia. Agora deixa eu escolher um livro, vamos lá para João, vamos lá para Mateus, vamos lá para Marcos, vamos lá para Gênesis. Deixa eu ler um capítulo por dia. Não é a quantidade do que você lê, não é a correria com que você lê, mas é você se desbruçar na palavra de Deus. Como Pedro diz, para onde nós podemos ir se só o Senhor tem palavras de vida eterna? A palavra de Deus tem ocupado a tua mente e teu coração? Se não, meu irmão, quando o mar se agitar, você está enrolado, está enrolada. A hora que você cair nas águas, começar a emergir, você vai ficar num desespero profundo. Que a palavra de Deus, essa palavra antiga, né? Encontre guarida. Se fosse o Zé falando isso aqui, tá tudo normal, né? Encontre guarida. Lugar guardado no teu coração. Lugar protegido dentro de você. Lugar de observação. Amém? Olha a frase de João Calvino, que interessante. Assim como a preservação do fogo requer que se ponha combustível com frequência, assim o exercício da oração requer o socorro de tais auxílios, para que ela não se desvaneça e por fim venha a se extinguir totalmente. Aqui ele está dizendo, não existe oração eficaz sem a palavra. As duas coisas andam juntas. Para entender a palavra eu preciso de oração, para orar eu preciso da palavra. A palavra é esse combustível para a minha oração. Às vezes você não sabe o que orar, aprende mais a palavra de Deus. Você vê como a oração vai acontecendo, e você vai se surpreender, como a oração vai saltitando do seu coração, vai se formulando na tua mente, na tua alma. Amém? Eu ia falar que estou acabando, mas vou falar, estou indo. Não espere perder para valorizar. Você viu o que ele disse no meio do Salmo? Que ele começa a expressar saudade pelo templo. Ah, Senhor, o templo. Mas o que me chama a atenção é que quando ele estava na cidade dele, estava ali no contexto do Reino do Norte, tinha o Reino do Sul, estava ali o templo, mas ele quer ir para onde? Ele quer ir para Tarsis. Tarsis é uma cidade que não tinha templo. Aliás, Tarsis, segundo os historiadores, naquele contexto, nem evangelizada era. Ele não queria só fugir do que Deus tinha falado para ir para Nínive, ele queria fugir de todo mundo. Ele não quer ser mais reconhecido como profeta, como homem de Deus. Você já às vezes passou por uma situação dessa? Dá vontade de sumir, que ninguém sabe que eu seja crente. Eu lembro de um amigo meu que um dia falou assim, rapaz, lá de Minas, ele falou, um dia eu falei, quer saber uma coisa? Vou pecar. E vou pecar para valer. Eu quero ir para um lugar que nenhum crente venha me aborrecer, para eu ficar à vontade. Aí ele disse que foi lá para Ubatuba.
Qual que eu falei assim, filho, praia de mineiro? Aí ele falou, Tony, fui lá para Ubatuba. Cheguei lá, encontrei aquele inferninho, vulgo risca-faca. Fui lá, naquele assim, que era tudo, a começar mulher e homem, todo mundo desdentado. Eu fui para aprontar, fui assim para me virar. Quando eu estava me aproximando, indo no sentido, não é que passa o fulano de carro, com a família. Ô irmão! Ele olhou e falou assim, não é possível. Não é possível, cara, que eu não vou ter paz. Pode falar uma coisa, se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, você pode tentar fazer o trajeto de Jonas, meu irmão, mas Deus te encontra. Deus te encontra. Aí quando Ele te encontrar, você vai falar assim, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Só que Jonas, naquele processo de morte, de estar descendo no fundo dos mares, o texto que nós lemos, ele começa a ter saudades do templo. Não espere você perder algumas coisas para poder valorizá-la. Tem gente que passa a valorizar quando perde, quando já não consegue mais ir, quando já não consegue mais ter a presença da pessoa, ter acesso à circunstância, ter o tempo que poderia ter tido. Jonas agora está vivendo esse drama. Que saudades do templo que um dia eu negligenciei. Que saudade daquele povo esquisito a quem eu profetizava. Que saudade daquele povo problemático com quem eu habitava. Que saudade do reino do norte, por mais que o povo era que saudade da igreja, que saudade do templo. Não espere você perder para poder valorizar. Tem gente que passa a valorizar a pessoa que sempre caminhou do lado depois que perde, depois que separa, depois que divorcia. Não espere perder para você dar o valor devido. Lembre-se do Senhor para ter esperança. O texto vai nos dizer que lembrei-me do Senhor, me recordei do Senhor. Quando a nossa vida está indo de mal a pior, para um pouquinho e lembre-se de Deus. Volta a tua mente ao Senhor. Experimenta o que Jeremias experimentou. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança, Jeremias? Ele vai dizer, Lamentações 3:20, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, grande é a tua fidelidade. Aí o coração muda, quando a gente volta a mente, o pensamento, meu Deus do céu, podia ser difícil, mas era tão bom na tua presença, era tão bom quando eu caminhava contigo, tudo muda, tudo muda. Você viu que Jonas também fala a respeito de idolatria. Deixa eu mostrar para você o texto aqui. Agora, aqui, ó. Nós lemos no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a alma, eu lembrei do Senhor, acabamos de falar da lembrança, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Aí eu estava pensando, a gente precisa aprender a desfazer a idolatria do nosso coração. Esqueci de pedir para você repetir no outro, né? No anterior de novo. Então vamos repetir nesse. Desfaça toda a idolatria do seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Faz a seguinte oração: Senhor, desfaça toda a idolatria do meu coração. Fala isso: Deus, desfaça toda a idolatria, todo o ídolo que está ocupando a minha mente, o meu coração, a minha alma, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Deus, derruba esses ídolos, quebra esses ídolos de dentro de mim. Desfaça toda a idolatria do seu coração. Amém? Volta aqui, pegadinha, não acabou a pregação. Falta 2 só para a gente terminar. Você viu que Jonas é estranho, porque ele está falando de ídolo. Mas onde está ídolo ali no contexto de Jonas? É que quando a gente pensa em ídolo, imediatamente a nossa mente já imagina ídolos como sendo imagens, quer sejam esculpidas, quer sejam pintadas, que muitos acabam reverenciando como deuses. Só que existem ídolos que vão além desse tipo de idolatria. Existem ídolos que o nosso coração confecciona. Às vezes o teu trabalho pode se tornar um ídolo. Às vezes aquilo que é legítimo pode se tornar um ídolo. O dinheiro, Jesus disse que se torna um ídolo, mamon. A nossa vontade pode ser idolatrada dentro de nós. E o ídolo que Jonas está falando aqui é o ídolo dele.
onde ele pegou a vontade dele e colocou acima da vontade de Deus. Sabe o pior ídolo que você pode confeccionar para você? É quando você quer que a sua vontade se cumpra a qualquer custo. E perceba como nós somos guerreiros em nome dos nossos ídolos. Quando você fica discutindo, brigando com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, com o seu colega de trabalho, sempre querendo impor a sua vontade, achando que a tua vontade é melhor, que a pessoa tem que ser do jeitinho que você acha que ela deve ser. Sabe o que é isso? É você idolatrar as suas próprias vontades. Jonas está idolatrando a sua própria vontade. Deus queria que ele fosse misericordioso. A idolatria dele era não agir com misericórdia. Olha só que interessante. Isso aqui para mim é revolucionário. Citando de novo Calvino, ele vai dizer uma frase bem conhecida que diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração, teu coração, meu coração, é uma fábrica de ídolos. Depois você lê Ezequiel capítulo 14. Lá nos fala de ídolos que nós levantamos no nosso coração. Não tem nada a ver com o exterior, está ali dentro de nós. E de repente, é como se a fala de Deus viesse para nos encontrar no nosso próprio engano, conforme a fala que nós gostaríamos de ouvir da parte de Deus. Ou seja, quando você começa a idolatrar no teu coração, aquilo se torna como uma voz de Deus para você. Às vezes você acha que está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz do ídolo no teu coração. Não é Deus falando com você não, é o teu ídolo que está falando com você. O teu coração é idólatra. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos. 9, para facilitar o negócio, fui até o 10º, tá? Ó, o 10º. 9, voltei. O 9, viva a gratidão antes da mudança. Repete comigo, viva a gratidão antes da mudança. Olha o que Jonas vai dizer aqui, ó. Versículo 7, 8 e 9. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Só uma observação. Deus fala, Jonas, vai para Nínive para ter misericórdia. Jonas, não vou. Então, peraí, Jonas, eu vou ter misericórdia de você, para que você aprenda a misericórdia que você vai estender para o outro. Só que ainda assim ele não estende misericórdia. A gente vai ver no próximo capítulo. Próximo domingo. Aí vai dizer versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Mas com a voz do agradecimento. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como que ele pode ter uma voz de agradecimento num contexto tal como esse? É claro, essa oração, ela também é composta, finalizada depois de todo o processo. Mas a gente percebe que um dos elementos da gratidão não é você esperar a situação mudar para poder ter um coração grato. Mas ainda que a situação não tenha mudado, comece a ter um coração grato a Deus, pela presença, pela misericórdia, pela mudança que pode vir, pelo livramento que há de chegar. Comece a exercitar gratidão no teu coração. É interessante que hoje a gente ouve muito isso, né? Até já desenvolveram uma palavra nova, gratitude, né? Neologismo, gratitude. Uma gratidão que também tem uma extensão de atitude. O pessoal está aprendendo a beleza da gratidão, de ter um coração grato. É interessante que dentro do judaísmo existem várias áreas, várias raízes do judaísmo. Em uma delas, eles vão falar que há 3 forças que minam a nossa energia espiritual. Olha que interessante. Você vai ler isso no Talmud e no Zohar, dentro do judaísmo. O primeiro deles é a não gratidão. Eles vão dizer, quem vive sempre murmurando, vai minando as suas forças espirituais. Gente que só reclama de tudo, reclama da casa que tem, da roupa que tem, da pessoa como ela é, ou da pessoa como deveria ser. A murmuração, a reclamação, nada está bom, você melhorou, pode ser melhor, e contudo não está do jeito que está. Gente que vive na murmuração e da reclamação, é gente que vai tendo a sua força minada. E aí como que eu resolvo a murmuração? Exercendo a gratidão. Comece a expressar mais gratidão com suas palavras. Comece a expressar mais gratidão com seus gestos. Seja uma pessoa mais grata. Aí ele vai falar sobre mais outras 2, que eu não vou falar. 10º, para a gente terminar, porque o tempo está indo. Lembre-se do Senhor, lembre-se do que?
Lembre-se que do Senhor pertence a salvação. Esse você vai ler comigo para eu não errar mais a leitura. Lembre-se que do Senhor pertence a salvação. A oração de Jonas finaliza com essa declaração: pois ao Senhor pertence a salvação. A salvação é de Deus, e Ele salva quem Ele quer. Ele salva aqueles que talvez a gente ache que nem devem ser salvos. Para os petistas, Ele salva os bolsonaristas. Para os bolsonaristas, Ele salva os petistas. É tão idiota, né, a gente achar que isso talvez é quase um reflexo do que era ser um israelita e ser de Nínive. Uma idiotice. Mas às vezes a gente é idiota, né? Você vê crente às vezes não chamando o irmão de crente porque o irmão tem uma opção diferente da dele. Isso é uma idiotice, foi uma desgraça para a igreja. A política vem em nome de Jesus, vamos se blindar contra isso. Você pode ter a tua opinião, você pode até expressar a tua opinião, mas respeita quem pensa diferente. Não fica julgando a fé alheia para a pessoa pelo fato de pensar. Vamos sair dessa imaturidade em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Amém, que assim seja. Ou amém fraco, mas eu entendo. Jonas também, né? Jonas. Amém, Jonas? Vamos salvar Nínive? Ao Senhor pertence a salvação. É a salvação que alcançou Jonas. É a salvação que vai alcançar os ninivitas no próximo capítulo. Vamos agora evangelizar e terminar o culto? Repete comigo. Não existe abismo mais profundo que Deus não seja mais profundo ainda. Ele pode mudar tudo na sua vida. Você crê nisso, meu irmão? Essa é a mensagem de Jonas. É o abismo profundo, Deus é mais profundo ainda. Tira um clique aí se você quiser, posta nas suas redes sociais, e agora a gente vai orar, a gente vai buscar a Deus. Pessoal do louvor, já vem aqui à frente, por favor. Senhor amado, nesse momento, que nós assim a olharmos para esse texto tão bonito, tão precioso, que o Senhor nos ensine a orar como Jonas, que o Senhor faça com que possamos, ó Deus, entender a beleza da oração, que possamos, ó Deus, não esperar a situação piorar para mudar, para buscar a mudança, que o Senhor nos ensine que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para te buscar, que o Senhor nos ensine o caminho poderoso da oração, que o Senhor assim nos instrumentalizou através dela, que o Senhor nos ensine, Senhor, a te buscar onde quer que estejamos, a começar a mudança onde quer que estejamos e parar de ficar condicionando mudança da circunstância para nos movimentarmos. Ensina-nos, Senhor, a olhar para a Tua palavra, para que a nossa oração seja uma oração que manifeste o Teu poder. Ensina-nos a termos um coração devoto, entregue à beleza da Tua palavra. Ó Deus, que não venhamos esperar a perda para valorizar determinadas coisas. Senhor, ajuda-nos a lembrar-nos de Ti, para que tenhamos esperança. Pai, não deixe que o nosso coração seja dominado por ídolos, pela idolatria. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida de gratidão antes mesmo da mudança da situação. Ajuda-nos a lembrar do Senhor a todo momento. Ajuda-nos a entender que não existe abismo mais profundo que o Senhor não seja mais profundo ainda. E agora essa pessoa que talvez está lendo ou vai ler a postagem do meu irmão e da minha irmã, pessoas que talvez estão vivendo um profundo abismo, que essa pessoa seja agora alcançada por essas palavras, e pelo poder do Teu Espírito, essa pessoa clame ao Senhor, clame pelo socorro, clame pela ajuda, e não fique em estado mórbido, ou não fique morta. O Senhor pode tirá-la da morte, o Senhor pode livrá-la da morte, o Senhor pode ressuscitá-la. Revela isso ao coração dessa pessoa, Jesus. Em Teu nome, amém, amém.